Muito boa noite com muita alegria. Glória a Deus, povo abençoado. Começamos nessa sexta-feira todo mundo está de molho, descansando, né? Fala sério, sexta-feira aí, feriadão. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Queria agradecer a todos aí, né? Fala sério, ontem nós tivemos um programa extraordinário. Quem não viu, né? Depois veja aí, a pessoa deu uma palhinha hoje pela manhã, falando um pouquinho sobre o programa de ontem, né? Eu prefiro crer. Nós tivemos aí a participação da Eliana Reis, veio contar o testemunho dela, foi grande bênção. E eu queria agradecer aí a todos que estiveram presentes ontem aí também, pelo Facebook, pela rádio. Aliás, boa noite, pessoal da rádio, boa noite com muita alegria. Eu queria, antes de mais nada, pedir para vocês compartilharem, pessoal. Então, conforme vão entrando aí, já vai compartilhando. Lembrando que nós temos o propósito da família, né? Quarta, quinta e sexta. Então, muitos aí daqui a pouco começam a entrar, porque nós estamos no propósito. Então, daqui a pouco acaba o propósito aí, 10 minutinhos, a vez que está acabando o áudio, e aí o pessoal começa a vir para a luz da palavra, amém? Então, glória a Deus pela vida de vocês. Glória a Deus nessa sexta-feira. Quem pensou que hoje não ia ter a luz da palavra, dançou. Deixa eu ver quem entrou aí. Patrícia, boa noite com muita alegria. Glória a Deus, pessoal. Boa noite a todos aí. Kátia, não se esqueça do propósito. Pessoal do propósito, ouve o áudio do propósito, ora, depois vem para cá conosco, tá bom, pessoal? Cláudia, boa noite com muita alegria. Boa noite, Mauro. Samuel, glória a Deus. Então é isso aí, pessoal. Eu vou dando alguns recados para vocês enquanto isso. Glória a Deus. Eu vou dando um recadinho, enquanto isso, vocês, enquanto o pessoal vai se conectando aí, e também o pessoal do propósito veio para cá, amém? Bom, essa semana foi uma semana bastante produtiva. Nós vimos aí a luz da palavra, nós caminhamos aí bastante, né? Fomos na segunda-feira do capítulo 12 de Gênesis e finalizamos, se eu não me engano, né, de 12 até o versículo 19 na quarta-feira. Então, a gente deve dar uma avançada boa aí também. Eliane Assis, boa noite, com muita alegria. Seu Ailson, dá um abraço nele aí, meu amigão. Glória a Deus, boa noite a todos aí. Eliane trabalhou hoje também, para ela não ter feriado, né, trabalhando em conta da Páscoa. Glória a Deus aí que você vê tem bastante movimento na sua loja, amém? Passei hoje pela manhã, estava movimentado aí. E é isso aí, pessoal. Estou muito feliz com o programa Luz da Palavra, porque nós temos caminhado, temos avançado, o feedback tem sido muito bom, né? Aqui no programa nós ficamos aí um ano, né, namorando, isso aí era o projeto que o Senhor tinha nos dado, e agora a gente conseguiu realizar aí, então glória a Deus pelo propósito, né? Amém? Propósito da família, nós tivemos no monte hoje, quem ouviu o áudio foi grande bênção, a bispa gravou, nós tivemos no monte lá, né? Tudo propósito, a gente vai ao meio-dia, e aí ao meio-dia a bispa gravou o áudio, foi grande bênção aí, né? Nós somos visitados aí, foi algo extraordinário, tá? No monte é sempre uma bênção, amém? Bom, pessoal, abram suas Bíblias aí no capítulo 20 de Gênesis, nós vamos aí de capítulo 20, aí se der até o 24, amém? Vamos dar uma passeada aí, né? Legal, 23, 24, vamos dar uma passeada. Vamos ver se a gente consegue, no mês de abril, acho que não sei se dá ainda. Nós vamos na semana que vem, acho que mais 1 ou 2 dias da semana da outra semana, né? Talvez a gente consiga finalizar o livro de Gênesis. Vamos ver como é que caminha, amém? Bom, eu lembrei agora de um recado para vocês, pessoal. Amanhã nós temos o encontro das mulheres, que será lá em Mogi. Então, na casa da Luciana Aguiar, se não me falha a memória. A casa da Luciana Aguiar vai ser lá. Quem tiver dúvida e for, não souber como ir, endereço, pega com a bispa, e a bispa vai passar depois no WhatsApp aí, que é o 11 970 13 8161, que é o WhatsApp da igreja. Então, amanhã nós temos o encontro das mulheres, amanhã vai ter batismo, né? Então, vai ser ministrada a palavra, depois tem batismo, vai ser grande bênção. Nós tivemos a semana retrasada na casa da Deise, também foi algo extraordinário. Muita gente se batizando, além daqueles que renovaram os votos com o Senhor, né? Desceram as águas novamente, que estavam afastados, enfim, renovaram. Foi grande bênção, foi extraordinário. E amanhã nós teremos em Mogi. Então, os encontros estão acontecendo. Houve em São Paulo, né, no caso de Guarulhos, vai ter um, se eu não me engano, em São Paulo também, só que eu não sei a data ainda. Amanhã em Mogi, das Cruzes, e depois nós temos um em Mococa também. Então, o negócio está a pleno vapor aí. Glória a Deus, aí a Hebron está indo em todos os cantos, né?
Como diz a palavra do Senhor, a palavra tem que chegar aos 4 cantos dessa terra, e nós, com a Hebron, nós vamos aí aos 4 cantos da terra. Amém, pessoal? Eu vou dar um outro boa noite para vocês, aí depois eu não consigo ver todo mundo, eu não consigo responder. Então, vamos lá. Eu falei com a Gláucia, a Kátia, Patrícia, Marinalva, Mari, Aninha, glória a Deus pela vida de vocês. A Aninha está conosco aqui, mas está no propósito também, já ela sobe aqui para o estúdio. Então, amém, pessoal? Vou pedir para vocês um pouquinho, né, de compreensão por conta do barulho, né? Está muito calor, então não tem condição de estar com o ventilador, que talvez o barulho atrapalhe um pouquinho, amém? Mas aí, quem quiser também pode migrar para a rádio, enfim. Se quiser me ver, vai pela rádio, dá para ouvir tranquilamente. Aí, pela rádio também nós temos tem um lado bom, pessoal. Pela rádio consome menos internet, se você estiver na rua, né? O vídeo ele consome mais internet. Então, além de consumir mais internet, ele consome mais bateria. Então, se não quiser me ver, quiser ter pela rádio para economizar a energia aí, bateria, enfim, tá lá pela rádio. Bem, pessoal? Aliás, divulguem a rádio. Nós vamos orar para a gente começar, então, no capítulo 20 de Gênesis. Amém, pessoal? Vamos orar em nome de Jesus para que o Senhor, né, esteja conosco nessa ministração em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, te agradecer por essa noite extraordinária que o Senhor nos preparou. Quero te pedir nesta noite, Senhor, nos visita poderosamente, nos reveste de poder, de unção, de autoridade, nos capacita, Pai, em nome de Jesus. Tira toda a comichão dos nossos ouvidos, Pai, para que a gente possa ouvir a Tua voz, Pai. Tira toda a sonolência, Pai, em nome de Jesus. Toda a apostasia, Pai, que tem tentado nos dominar para impedir que nós recebamos a Sua palavra, Pai, caia por terra hoje pelo poder do nome de Jesus. Tira todo o devaneio, Pai, em nome de Jesus. Coloca a nossa mente cativa a Ti, Pai, nesta noite para ouvir e receber essa palavra, Senhor, em nome de Jesus. Nos limpa, nos purifica de todo pecado, de tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Que possamos entrar na Tua presença limpos de mão e puros de coração, Senhor, em nome de Jesus. Eu, como servo e ministro do Senhor, coloco a vida do Teu povo em liberdade, pecados perdoados, o Senhor não se lembra mais, em nome de Jesus, Pai. Usa da minha vida, usa da minha voz, da minha imagem, Pai, em nome de Jesus. E tudo que o Senhor fizer nesta noite, Pai, nas nossas vidas, a honra, a glória e o louvor é Teu, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Glória a Deus. Vamos lá? Ó, já damos um minutinho. O pessoal do propósito das 18 horas. Glória a Deus. Termina hoje. Eu tenho certeza que nós estamos entrando aí na Páscoa. O pessoal vai começar a dar testemunho aí, né? 3 dias de ressurreição. O pessoal vai estar dando testemunho aí daquilo que Deus fez na vida de cada um de vocês, eu tenho certeza, né? Sempre são 3 dias extraordinários. Minha filhona chegou aqui, que alegria. Deixa eu pegar aqui a minha. Obrigado, Ana. Filha linda. O pessoal está migrando aí. Está acabando o propósito. Acabou não, né? Então, também. O pessoal está no propósito aí no fone de ouvido. Amém, pessoal? Então, capítulo 20. Na quarta-feira, nós falamos do capítulo 19, nós estávamos falando sobre o quê? Nós terminamos falando sobre os Moabitas e os Amonitas, lembram? Que eram os filhos gerados, né? Das filhas de Ló com ele, lembra? Só para a gente finalizar, né? Para a gente lembrar onde a gente parou, pessoal, para vocês lembrarem. Nós paramos na quarta-feira, nós estamos falando sobre o quê? Ló saiu de Sodoma e Gomorra, de Sodoma, né? No caso, Sodoma e Gomorra, pegou-se fogo de Sodoma e Gomorra, mas ele morava em Sodoma. O anjo tirou de lá, saiu com a sua família, tudo bonitinho, como o Senhor tinha ordenado, inclusive por amor ao Senhor, né? Por amor a Abraão, o Senhor tirou eles de Sodoma. E o que acontece? Na caminhada, Sara, evidentemente, a esposa de Ló, evidentemente, sentindo saudade daquilo que estava perdendo, olhando para trás, que não era para olhar para trás, foi a ordem do anjo, olhou e virou estátua de sal. E aí ele vai para uma outra cidade, vai lá morar, né, em algumas cavernas ali, em algumas montanhas, e o que acontece? As filhas, então, né, com medo, porque não tinha mais como gerar, né, a descendência dele, precisava do homem para gerar uma descendência ali, né, e elas também não tinham mais o quê? Os maridos que tinham ficado, os futuros maridos, os pretendentes lá, também não acreditaram e ficaram em Sodoma e foram consumidos pelo fogo. Amém? Então, o que acontece? E aí, cada uma, elas embebedaram um pai, a mais velha teve uma noite com o pai, na noite seguinte, embebedaram o homem de novo, né? Glória. A outra filha mais nova também teve um filho, concebeu e deu um filho. E as duas deram a origem justamente aos Amonitas e os Moabitas, né? Moabitas primeiro, depois os Amonitas. Então, isso foi como nós finalizamos a quarta-feira, legal? Nós vamos entrar agora no capítulo 20 de Gênesis, nós vamos entrar sobre Abraão e Sara peregrinando a terra de Gerar, amém? Então, Abraão e Sara vão peregrinar a terra de Gerar, e novamente
ele comete o mesmo erro dizendo que Sara era sua irmã. Com isso que acontece. Você vê que, às vezes, a gente acha que aprendeu com algumas situações, vê como a gente é persistente? A gente continua insistindo em alguns erros. É o que aconteceu com Abraão. Nós vimos lá que ele foi para o Egito, lembram? E aí acontece, chegou lá para Faraó, ele com medo de que fosse pego a esposa dele, ou com medo ainda que matassem ele para ficar com sua esposa, ele falou que a esposa era irmã. E novamente, você vê, e Deus o livrou lá, hein? Né? Lá, lembra que não prosperava, não acontecia nada naquela terra, e aí perceberam que era porque olhou lá e viu ele acariciando a mulher, falou, pera, que tem alguma coisa errada aqui. E aí chama ele. E aqui, novamente, né, depois de tudo aquilo, quer dizer, o mesmo Deus que tinha dado a promessa para ele ia se cumprir, ele falando que ela era irmã, ou ele não falando que ela era irmã, a promessa ia se cumprir. O nosso grande problema, às vezes a gente esquece que a promessa vai se cumprir na nossa vida, e a gente quer dar um jeitinho, né? Só que acontece, nesse caso em especial, ele já tinha cometido esse erro, e novamente ele volta no mesmo erro, né? Lembra muita gente, porque muitas das vezes nós insistimos no mesmo erro. O Senhor já nos livrou, já nos ensinou uma lição, mas nós continuamos insistindo no mesmo erro. Então, aqui o que acontece? Ele insiste novamente no mesmo erro. Né? E o que ele faz? Ele vai e fala que a mulher era muito bonita. Aliás, fala que a mulher era muito bonita, ele fala que ela era sua irmã. O rei, quando viu, Abimeleque, quando viu aquela mulher formosa, faz o quê? Manda chamar aquela mulher para ele. Ele mandou chamá-la, porque ela era muito formosa, para conversar com ela e para que acontecesse, né, futuramente alguma coisa entre os dois. Então, aqui começa o primeiro erro novamente, então, de Abraão. E aí o que acontece? O Senhor, evidentemente, ia tomar providência, assim como tomou da primeira vez. Né? Glória a Deus que o Senhor era com ele e tinha promessa. Senão, dessa vez, Abraão provavelmente perderia de vez a mulher dele. E aí o Senhor repreendeu o rei. Só que dessa vez, o Senhor não repreendeu o rei, né, falando com ele, chamando ele de uma forma diferente. Foi através de sonho. O Senhor apareceu e informou a ele que ele estava tomando por mulher uma mulher que era casada. Né? O Senhor falou, ó, você está tomando uma mulher aí, ô Abimeleque, e essa mulher é casada, então presta atenção, porque vai trazer maldição sobre a sua vida, sobre a sua casa aí, o seu reino. Então presta atenção no que você está fazendo. Então ali repreende o Senhor em sonho automaticamente Abimeleque, né? Aí Abimeleque faz o quê? Ele se defende ao Senhor, mas pera um pouquinho, Senhor, eu não estou fazendo nada de errado. Eu mandei chamar a Sara, porque ela é muito bonita, evidentemente, só que é o seguinte, me disseram que ela era irmã dele, a irmã de Abraão, então eu não estou cometendo erro nenhum, né? E aí Deus disse, eu mesmo impedi que tocasse, né? E não permiti que tocasse contra ela, né? Nessa pessoa. Só que acontece, olha o que ele fala no versículo 20, capítulo 20, versículo 7. Então, o Senhor aparece Abimeleque para ele, olha, eu mesmo não permiti que você tocasse ela. Ela é uma mulher casada, e aí ele se defendeu falando, olha, não fui eu que não peguei ela, não fui chamar Sara, porque só porque ela era bonita, eu fui chamar, porque eu fiquei sabendo também que ela era solteira. Pelo menos foi o que o irmão dela me disse, o irmão Abraão. Então presta atenção aqui. E aí no versículo 7, o Senhor fala, agora, pois, restitui a mulher a seu marido, no caso a Abraão, pois ele é profeta e intercederá por ti, e viverás. Se, porém, não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás tu e tudo que é teu. Então, olha aqui o que o Senhor fala para Abimeleque. Quer dizer, Abimeleque não tinha escolha. O Senhor chama ele, fala em sonho para ele, olha, você tem uma mulher casada, ou você devolve, porque o camarada aí, que é o marido dela, é um profeta, e se ele orar a mim, se ele não orar a mim, você está condenado, querido. E outra, vai morrer tu e tudo que tem na tua casa. Então, quer dizer, Abimeleque não tinha outra escolha. A condição que o Senhor deu para Abimeleque realmente não era para ele poder fazer muita coisa. Quer dizer, ou ele aceita ou ele vai morrer. Então, evidentemente, que o rei faz o quê? Com medo, né? Porque a infertilidade chegaria sobre a casa, quer dizer, não traria uma terra estéril, e ainda trazendo a morte sobre a vida dele. Aí o rei fala assim, pera um pouquinho, manda chamar Abraão. Fala, pô, Abraão, o que você fez comigo, né, meu? Fala sério. E Abraão, aquela velha história de sempre. Olha, mas eu achei que a minha mulher era bonita, que como a minha mulher era bonita, achei que você poderia me matar, que alguém de vocês ia me matar, Quer dizer, Abraão volta naquela mesma história lá do Egito. Então vê que a história se repete, a desculpa se repete, tudo igualzinho.
A única diferença aqui, na realidade, foi a forma que o Senhor tratou, né, nesse caso, com Abimeleque. Amém? E aí o que acontece? O Senhor agora trata com Abimeleque de toda essa forma. Abimeleque, sabendo disso, faz o quê? Ele pega e fala para ele, mas o rei ficou tão aterrorizado, e Abraão disse, não menti em tudo. Presta atenção no que ele fala, eu não menti em tudo. Pois, de fato, ela é minha irmã, filha de meu pai, mas não da mesma mãe. Aí, aquela história lá da genealogia, lembra? E nós vamos ver que depois, o que faz Jacó? Jacó também vai até Labão, né? Lembra da história? Vai até Labão, para poder casar com Raquel, que às vezes a gente confunde Raquel e Rebeca. Então, o que acontece? Lia, e aí vai. Então, o que acontece? Naquela época era comum esse tipo de coisa, até porque para não sair das descendências. A gente vai ver que da mesma forma que Abraão fez, Isaac também faz, não querendo que o povo, que a família deles, né, a descendência deles, casasse com os cananeus. Né? Então, é muito comum isso. Então, o que acontece? Ele fala, eu também não menti de tudo. Né? Quer dizer, eu dei um jeitinho, eu burlei o sistema. Porque, na realidade, ela é meio que minha parente, só que ele faz diferente. Então, ele começa se justificando dessa forma. Então, ele vai com aquela desculpa de sempre, só que dessa vez ele usa um argumento diferenciado aqui. Aí, Abimeleque imediatamente faz o quê? Preocupado com a situação. Viu que ele não mexeu com um cara comum, que ele não mexeu com um cara qualquer. Só que indignado, porque dessa vez, né, Abimeleque não tinha feito nada propositalmente. É preso, colocado o cara para dentro de casa, e feito de tudo do bom e do melhor para Abraão. E recebe em troca esse presente, né, de Abraão, que quase lhe custou a vida. Então ele faz o quê? Ele imediatamente entregou uma oferta, ofereceu a Abraão, pega qualquer lugar das terras para habitar. Né? Ele entregou prata, para que todos soubessem que ele era inocente. Então presta atenção aqui o que Abimeleque fez. Com medo de ser tido como errado, e para que todos soubessem que ele era inocente nessa situação, onde ele foi envolvido por uma mentira de Abraão, o que ele faz? Ele fala para Abraão, olha, para me redimir de tudo que eu fiz, pega a terra que você quiser ir para morar, e para Sara, tua esposa, eu vou dar prata, né? Quer dizer, ele foi dar joias para ela, para que acontecesse o quê? Para que todo mundo soubesse que ele era inocente, estou aqui pagando pelo erro que eu eventualmente cometi. Então, presta atenção que a Abimeleque vai ter que estar numa postura até boa também, logicamente, né, depois dessa chamada, né, na xixa aqui, que o Senhor chama ele, não dando muita opção, ou você entrega, ou você devolve para Abraão, você vai morrer, quer dizer, o camarada não tinha outra opção a fazer. Né? E orando a Abraão, Deus sarou a Abimeleque, né, de sua esterilidade, e a mulher e as servas dele puderam ter filhos novamente. Então, veja que aqui Abraão teve que orar por aquele camarada, orar pelo rei Abimeleque, porque a esterilidade chegou imediatamente para que ele levou Sara para dentro da casa dele para bater com Sara. Então, à medida que ele trouxe aquilo, quando você pega uma coisa consagrada, né, aquilo que é promessa, traz para dentro da tua casa, né, olha as consequências aqui. Existia uma promessa sobre a vida de Sara, sobre a vida de Abraão, evidentemente, né? Consequentemente sobre a vida de Sara. Ele mexeu em algo que era consagrado ao Senhor e ele trouxe uma malignidade para dentro da casa dele, que foi o quê? A esterilidade. Tanto que Abraão teve que orar por ele e, consequentemente, né, trouxe o quê? Uma fertilidade sobre a vida dele, voltou-se a serem férteis, tanto que até as servas deles voltaram a ter filhos. Então foi tão grave a situação que não só a vida do rei Abimeleque se tornou estéril, como também das servas dele. Então, olha o que aconteceu aqui, como era sério e como é sério um posicionamento. Amém? Isso encerra o capítulo 20. Vamos para o capítulo 21. Boa noite aí, o pessoal que chegou. Glória a Deus. Jefferson, Kátia. Eu falei, pessoal, aliás, o pessoal começou a entrar, eu falei, vai lá para o propósito, vocês voltam. Eu espero vocês, não vou sair daqui. Glória a Deus, que hoje é o encerramento. Foi agora há pouco, às 18 horas, a pessoa já gravou, já está aí no grupo aí de vocês. E eu terminando aqui, eu também vou ouvir, evidentemente. Amém? E orar pela minha família e pela família de vocês. Capítulo 21 vai narrar o nascimento de Isaac, o tão esperado
Isaac. Lembra que o Senhor apareceu, os anjos apareceram e falaram, olha, vai nascer o filho, vai estar daqui 1 ano, tá lembrado? E mais, ainda falou qual era o nome. Lembra de tudo isso? Pois bem, chegou o momento do nascimento de Isaac, foi esperado. Por quê? Porque traria, né, eliminaria uma esterilidade sobre a vida de Sara e sobre, consequentemente, sobre a vida de Abraão, porque ele queria ter um filho com Sara e não com a concubina, nada, não queria ser com Agar porque ele já tinha. Então, aqui era o filho da promessa. Então, como relata aqui, Abraão tinha já 100 anos, quando o Senhor cumpriu como prometido e nasceu o filho da promessa. Inclusive, essa foi uma pergunta que fazemos uma das provas com quanto anos, tá lembrado? As meninas aí, com quantos anos Abraão teve o filho? E aí o pessoal confundiu com Isaac. Eu falei na época da prova, confundiu com Ismael. E a gente falou Isaac, então a gente confundiu na época da prova aí. E aí nasceu o filho da promessa e fez Abraão como o Senhor havia ordenado, colocando o nome, né, de Isaac e também circuncidando de acordo com a aliança. Então, a primeira coisa que Abraão faz, né, Abraão obediente do jeito que era, né, a gente viu algumas desobediências dele, mas tentando fazer o certo, né, achou que ia fazer o certo, deu um jeitinho, mas o Senhor puxou ele e deu um puxão de orelha. Eu duvido que Abraão, né, depois dessas 2 vezes aí, né, pode que a Bíblia não relata mais, acho que nunca mais ele falou que a mulher era irmã dele, né? Eu espero, né? Pelo menos a Bíblia não relata. E aí o que acontece? Obedecendo, nasce Isaac, ele circuncisa o filho, né? Em sinal da aliança, porque o Senhor fala que essa aliança é uma aliança perpétua, inclusive que tudo aquilo, lembram? Que tudo aquilo, se ele trouxesse um escravo, que entrasse dentro da casa dele, fosse trabalhar, fosse morar, ou seja, professando a mesma fé, no caso de Abraão, era para circuncidar o filho. Então ele fez isso imediatamente, no 8º dia de nascimento do filho, ele circuncidou o filho. Assim que Isaac desmamou, Abraão deu um grande banquete e viu Sara, que Ismael, filho da escrava, possivelmente, lembra quando eu falei na quarta-feira, que ele possivelmente deveria ter 14, 15, 16 anos, né, mais ou menos nessa idade, porque relata um pouco mais atrás que ele tinha 13 anos. A idade, né, de nascimento e a idade que estava Abraão. Então, dessa forma, a gente chega num número, ok? E ele teria, provavelmente, por volta de 14, 15 anos. E aí acontece, ela vê que o filho da escrava caçoava, a Bíblia fala caçoava mesmo, né? Elias, né? Fazia gracinha de Isaac, que era novo, tinha acabado de desmamar, que não fala se Isaac já era um pouco maior ou não, né? Mas, veja, se ele tinha 100 anos, acabou de ter um filho, quer dizer, ele tivesse um pouco mais, os estudos sugerem, mas não temos base bíblica para falar quantos anos efetivamente ele tinha. Mas o que acontece? Assim que desmamou, né, aquela criança naquela época que mamava, dependendo com 3, 4 anos, muito possivelmente. Do jeito que eles viviam 120 anos, vai saber se o menino era um bezerrinho e ia ter um pouco mais, não sei. Mas, enfim. O que acontece? Assim que ele desmamou, Abraão resolve dar um grande banquete até para festejar, porque agora estava nascendo o filho da promessa. O filho, agora no caso de Sara, quebrando toda uma esterilidade que existia sobre a vida de Sara. Aquilo tinha causado já choro, tinha causado dúvidas, e que inclusive Sara tinha vindo da promessa, porque já se era de avançada idade, já se tinha encerrado, né? Não tinha nem fluxo menstrual, como nós falamos na quarta-feira, então realmente você vê que aqui estava cumprindo a promessa e ele resolve dar um grande banquete. E aí o que acontece? Então Abraão fez o quê? Ele deu esse grande banquete, Sara pede para que ele faça o quê? Manda Agar embora com esse filho dela, porque ele não vai ser herdeiro junto com Isaac. Ou até herdeiro na frente de Isaac, não tinha como. Ela não aceitou, embora ela mesma deu esse remédio, presta atenção. Ela mesma deu essa ideia para Abraão. Abraão teve um filho com Agar, né, porque ela era estéril, e agora que nasceu o filho dela, o que ela faz? Ela fala, pera um pouquinho. E aqui a gente vê o quê? A soberba. Lembra que nós falamos na semana passada, na quarta-feira, sobre a soberba que estava sobre Agar? Aqui ela viu o menino caçoando, e ela, logicamente, né, ela está com o filho, né, só que agora a situação dela não era mais igual antes. Antes ela estava numa soberba, por quê? Porque Sara não tinha filho nenhum, então ela sabia que o filho dela era o queridinho. Mas ela tentou ir pro deserto, o que o anjo fez? Fez ela voltar, estão lembrados? Volta lá, se humilha, fica lá, porque mandou você sair de lá. Agora nós estamos numa outra situação.
Agora nasceu o filho da promessa. Agora ela já estava quietinha, possivelmente. Mas o filho, agora já tinha certa idade e começou a caçoar de Isaac. E aí, o que Abraão faz? A Sara fica muito brava, fala, eu quero que ele vá embora, porque ele não vai ser herdeiro junto com meu filho. E aí, Abraão, colocado nesse momento diante de uma grande decisão. Por quê? Porque aqui o que Sara queria? Que ele mandasse o filho dele embora. Por mais que não fosse filho de Sara, presta atenção aqui, pessoal, para a gente não confundir os nomes. Nós estamos falando de Ismael. Sara, mãe de Isaac, queria que Ismael fosse lançado fora. Então, logicamente, ele e Agar fosse lançado fora. Ele estava zoando do filho que ela acabara de ter. O que acontece? Aqui, ela pede o quê? Que ele lançasse eles fora. Só que Abraão estava diante de um grande dilema. Por quê? Lançar fora Ismael, Agar talvez até não tivesse muito problema. Embora ele tivesse relação com ela, mas era concubina, né? Mas aqui nós estamos falando de um filho. Então, aqui Abraão começa já, no meu ponto de vista, Abraão já começa a ser testado. Não que não tivesse sido antes. Mas aqui um grande teste para ele. Aliás, ele teve um grande teste que foi se distanciar de Ló, né? Ló ia para um lado e ele para outro. E agora, novamente, ele sendo colocado em xeque. Só que agora, não era o sobrinho, agora nós estamos falando de um filho. E olha o que ele fala. Mas o Senhor lhe conforta, aí o Senhor trata diretamente com ele e pede para que ele atendesse ao pedido de Sara. Olha como que o Senhor agiu aqui. Aliás, show de bola. Talvez porque até, será que Abraão conseguiria cumprir isso se não fosse o Senhor? Mas o Senhor entrou imediatamente e resolveu o problema para Abraão. Falou, faz o seguinte, atende o pedido de Sara, faz o que ela pediu, né? Pois Isaac será chamado a tua descendência, quanto a Ismael, o Senhor faria grande nação. Então, o Senhor aqui não está deixando Ismael de lado, ele será uma grande nação, mas a descendência realmente de Abraão é Isaac. Então, mas ele dá uma ordem exclusiva para quem? Dá uma ordem exclusiva para Abraão. Vai lá, obedece a tua mulher e pega o camarada aí, o teu filho Ismael, e manda ele embora com Agar. E aí, então, Abraão separa alguns pães, uma vasilha de odre com água, despediu-se do menino, mas logo que acabou a água, Agar faz o quê? Ela deixa o menino de canto. O que acontece? Abraão chegou lá, preparou um pouquinho de comida, né? Os pães lá, separou as coisas, um pouquinho de água, e mandou eles embora. Veja que uma caminhada naquela época, nós vamos ver uma caminhada aqui quando Jacó sai, nós vamos falar mais para frente, a semana que vem, provavelmente, acho que já dá tempo. Quando Jacó é mandado lá para a terra de Labão, sabe quantos quilômetros o estudo dos sujeitos que ele caminhou para chegar até lá a cidade de Labão, em Harã? Aproximadamente 800 quilômetros. Só que 800 quilômetros, naquela época, no lombo de um camelo, sei lá, né? De um cordeiro, enfim. Imagina o que significava esses 800 quilômetros. Não era pouco, não. Então aqui, provavelmente, ela deveria ter caminhado tanto bom. Só que chegou um determinado momento que aconteceu, acabou a água. O que ela faz? Ela coloca o menino de um canto e ela vai para o outro. Só que por que ela faz isso? Porque ela não queria ver o menino morrer. Ela vai para o outro canto, chora ela de um lado, chora o menino do outro. Olha a situação aqui que estava Ismael e Agar. Só que, por outro lado, aí você tem que entender o seguinte, existia uma promessa sobre a vida de Isaac, não existia? Mas também o Senhor prometeu que faria de Ismael uma grande nação. Então, espera um pouquinho. Vai Ismael morrer lá agora? Vai Agar morrer lá? Agar poderia ter que morrer. Mas Ismael ia morrer? Não ia morrer. Por quê? Porque existia uma promessa. O Senhor falou que seria grande nação. E o Senhor não ia mentir. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa da promessa. Estão lembrados dessa passagem? Pois bem. E aí o que acontece? Ela vai para um lado e começa a chorar, deixa o menino debaixo de um arbusto e sai de perto para não ver o menino morrer. Mas aí o que acontece? Mas o Senhor ouve o choro do menino e um anjo chamou Agar, mostrando o seu cuidado de Deus, ou seja, o cuidado de Deus para com eles. E mandou que ela se levantasse, pois faria desse menino um grande povo. Só que aqui, agora, o Senhor estava tratando com Agar. Veja que lá, não falou com Abraão? Manda embora, né? Eu vou fazer do teu filho Isaac assim, assim, assim. Com Ismael, eu vou fazer assim, assim. Certo? Ele seria um grande povo. Só que aqui o que acontece? Aqui o Senhor manda um anjo tratar diretamente com Agar, falando que o menino seria um grande povo. Ou seja, novamente firmando a promessa, mas aqui falando diretamente com Agar.
Agar precisava saber disso porque ela estava chorando, achando que o filho ia morrer e que ela ia morrer na sequência. Então, o Senhor, aqui o amor de Deus, né? Aqui é o amor para Abraão, né? Fora de série. E mais, o Senhor cumprindo aquilo que ele prometeu. Amém? Então, Deus lhe abriu os olhos e viu um poço imediatamente de água. Beberam, e aí a Bíblia aqui relata que eles cresceram, habitou no deserto, e ele, né, Ismael, se tornou um grande flecheiro. Um atirador de flecha. Amém? Isso é o que a Bíblia relata até aqui. Agora nós vamos falar sobre uma aliança de Abimeleque com Abraão. Amém, pessoal? Abimeleque e seu comandante Ficol pegou lá os seus conselheiros. Abimeleque, a gente vai ver que ao longo da administração, ele vai deixar de pegar os conselheiros, general, e vai ter sempre... Eu acho que ele tinha medo, na verdade, ele tinha medo de Abraão, porque o Senhor deixou claro para ele que Abraão era um profeta, né? Que se Abraão orasse, não orasse, ele ia morrer. Então ele tinha um certo cuidado, um certo tato para lidar com Abraão. Isso é evidente, a gente vê pelas escrituras, a forma como é conduzido. Você consegue entender isso? Por isso que eu falo, a leitura da Bíblia, pessoal, por isso que nós falamos, a luz da palavra, o que é? Nós precisamos entender o que está entre linhas ali. Quando a gente vai mergulhando na palavra, a gente consegue entender. Quando você conhece a história, senão você ia ler aqui, ó, não falar nada, que foi o coronel dele conversar com Abraão, mas por que ele levou o Ficol? Por que ele levou o chefe lá do exército dele? Porque ele tinha medo, evidentemente, de Abraão, porque ele já tinha vivido uma história com Abraão. Então, nós precisamos entender o contexto da história, nós começamos a entender um pouquinho mais sobre as escrituras. Amém? Então, ele foi, e Abimeleque e seu comandante Ficol viram que Deus era com Abraão e o tornava próspero em tudo que ele fazia. Então, pediu a Abraão, ele pede a Abraão que jurasse não enganar a ele e nem a sua descendência, agindo com ele da mesma forma que ele quando recebeu Abraão. Lembra que nós falamos agora há pouco? Que ele recebe, Abraão foi ter com Abimeleque, com o rei, e falou que Sara era irmã dele, mas ele foi muito bem tratado lá. Certo? Tanto que quando saiu, né, levou, mandou ele escolher terra, deu prata para Sara, estão lembrados? Acabei de falar. Então veja o que ele faz aqui. Ele sabia que Deus era com Abraão, que Abraão era próspero. Só que ele pede o quê? Para que Abraão, ele lembra a Abraão, presta atenção, ele lembra a Abraão, lembra quando você esteve lá em casa? Eu te tratei muito bem, né? Eu poderia ter com a tua esposa, mas o Senhor me alertou na tua esposa e eu a te devolvi. Aliás, para que não parasse dúvida de que éramos inocentes, o que eu fiz? Eu ainda dei prata, eu lhe dei qualquer terra para escolher, então ele lembra Abraão disso aí. Porque ele queria ser tratado da mesma forma e fez Abraão jurar que trataria não só dele, como da descendência dele. Porque ele viu que Deus era com Abraão. Então, rapidinho, ele quis fazer um acordo com Abraão. Todavia, Abraão faz o quê? Reclamou a Abimeleque a respeito de um poço que os servos dele tinham tomado à força. Presta atenção. Aí Abimeleque respondeu que não sabia de nada, que só agora tinha tomado conhecimento do tal fato. Então Abraão lhe trouxe 7 ovelhas e entregou em sinal de que ele havia cavado o poço. Então, olha como Abraão era um cara íntegro, né? Ele era um cara completamente íntegro, tanto que ele falou, da mesma forma que você fez comigo lá, pagou para dizer que era inocente, aqui eu vou fazer da mesma coisa. Tá vendo como as escrituras são lindas? Ele fez, vou trazer aqui as ovelhas, estou pagando, para dizer que fui eu que realmente cavei o poço, para que não paire dúvida sobre isso. A Bíblia, por mais que fez desentendido, que soube só agora, se soube ou não soube, Abraão estava fazendo algo ali, e selando, até porque a Bíblia pediu para que ele jurasse, né, cuidar da descendência dele. Então aqui firmou-se um acordo, firmaram-se ali um acordo, e Abraão ficou em Berseba. Ali invocou o nome do Senhor e foi por muito tempo morador da terra dos filisteus. Filisteus, só lembrando que eram os descendentes de Cã, que aparece logo depois de Nimrod. Estão lembrados? Lá, semana passada, bem assim. Então, estão lembrados aí, só para refrescar a memória. Amém? Capítulo 22. Vamos lá. Gênesis 22. Hoje nós vamos andar legal aí. Ó. Aqui nós vamos falar, esse capítulo é um capítulo muito pregado, né? Quando você vai para a internet, nas igrejas, é um
capítulo muito pegado porque Deus prova Abraão. Então, Abraão, tido como pai da fé, um homem que foi provado ao extremo. Então, um capítulo que muitas pessoas, você já deve ter ouvido muita administração, nós vamos dar uma navegada, né, de um ângulo completamente diferente, para que você entenda o que diz o texto. Amém? O que o Senhor quer falar aqui sobre a prova a qual Abraão passou. Amém? Deus prova Abraão. Chegou o grande teste, aliás, o maior teste da vida de Abraão. Até porque já tinha sido, não tinha sido fácil, como eu falei para vocês agora há pouco, se livrar de Ló. Então agora é um teste ainda maior. Né? A gente achou que era fácil. Então não era fácil dele se livrar de Ló. Você viu quanto tempo ele caminhou com Ló. Pagou um preço caro para andar com Ló. Lembra? Que ele foi, voltou para Gerar, estão lembrados disso? Porque ficou dando volta na montanha. Então as escrituras nos mostram que ele é. O Senhor tinha falado para ele que era para ir para uma terra que ele ia peregrinar, ou seja, ele ia para uma terra todinha que ali era por herança para ele. Como que ele vai ter um certo tempo por conta de Ló, ele tem que voltar? Porque Ló esconde um pedaço de terra, faz e acontece, ele levou, ele teve que voltar. Então, presta atenção aí. Então, quer dizer, a consequência, melhor dizendo, de um ato dele gerou uma perda de tempo. Promessa se cumpriu, mas gerou uma perda de tempo aí, porque ele ficou caminhando com Ló. Depois nós vimos a situação com Ismael, onde ele tem que se despedir do filho, mandar o filho com um pouquinho de pão, e evidentemente que Abraão também não era bom, sabia que o menino, que eles vão caminhar um bom tempo aí, vai saber quando vai achar um poço. Vai saber quando eles vão achar comida. Não adiantava dar dinheiro naquela época para o camarada, o dinheiro da época, se era negociado como dinheiro naquela época. Se o camarada não achar um poço, não achar quem tenha para vender, vai fazer o quê? O cara vai andar 800 quilômetros, misericórdia. Né? Então veja que a situação não era fácil, mas ele obedeceu ao Senhor. Evidentemente ele deve ter lembrado da promessa que o Senhor tinha, que o Senhor, da mesma forma, cumpriu dando Isaac para ele, que era impossível, também cumpriria com Ismael. Só que agora é um grande teste. Imagina se espera, né, 10, 20 anos uma situação na tua vida. E na hora que chega, você fala, tá bom, eu te dei, mas agora você já olhou, já brincou, tá? Faz uma criança. Né? Chega no Natal, vou dar o Natal, porque normalmente são onde você dá uns brinquedos, que a gente acha que dá os brinquedos melhores para as crianças, não é isso? Então você dá um melhor carrinho que a criança sonhou aí o ano inteiro esperando, tirou nota 10 em todas as matérias esperando esse brinquedinho. Você vai lá, deu para a criança, ela brincou um pouquinho e fala, bom, agora daqui, vou colocar na caixa que eu vou devolver. E aí, você acha que essa criança vai espernear para te dar ou não? É evidente que ela vai espernear. Qualquer um de nós, por muito menos espernear, imagina a criança. Então, por quê? Aqui o Senhor vai testar ele ao extremo. E aí acontece? O Senhor vai pedir, logicamente, agora, Isaac, que era aquilo que estava no pedestal sobre a vida de Abraão, que ele esperou muitos anos. O Senhor, então, pede que ele tome o filho e entregue em holocausto nas terras de Moriá. Né, que fosse caminhar nas terras de Moriá, que o Senhor ia mostrar o lugar. Seguiu, então, na madrugada, tomou um jumento, pegou a lenha, e seu filho e 2 servos. Então, presta atenção aqui o que acontece com ele. O Senhor chega para ele, depois de todos esses testes que eu falei para vocês, e fala para ele assim, ó, agora você vai lá, pega, né, Isaac, e vai levar, que você vai entregar em holocausto. Eu não sei, você imagina o que passou na cabeça de Abraão. Acho que foi um filme tão rápido. E o que eu fiz de errado? Se o Senhor pede uma situação dessa para a gente, quem já fala o que eu fiz de errado? Aonde que eu errei? Porque olha o que o Senhor está me pedindo agora. Eu fiquei esse tempo todo, 100 anos esperando aí pelo filho, ou seja, fiquei 40 anos, 50 anos esperando por um filho, e agora se eu me dar um filho, eu não tomar ele? Que graça tem? Né? Então, presta atenção. Vamos ler lá o versículo 4, que diz assim, ao terceiro dia, então, uma paradinha antes de continuar, uma coisa que eu esqueci de falar para vocês. Aqui está dizendo que ao terceiro dia, ergueu Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Então, pera um pouquinho. Durante 3 dias, Abraão caminhou com essa lenha, com os 2 camaradas e com o filho. A Bíblia fala que ele levantou de madrugada, pegou tudo que precisava para poder entregar, ou seja, ele estava disposto, porque pegou tudo para levar. Se ele não tivesse disposto a entregar o filho, ele não levaria o filho, ou se ele quisesse achar que poderia enganar Deus, levava o filho, mas não levava alguma coisa. Não vou levar o cutelo, não vou levar a lenha, vou dar um jeitinho. Mas não, ele preparou tudo e sai. Depois de 3 dias, que ele olha e o Senhor mostra o lugar para onde que é.
Tem noção do que é isso? Você caminhar 3 dias, você imaginou o quanto ele foi remoendo a situação? Porque aquela velha história, o primeiro dia, Deus vai prover, cadê Deus? Deus vai fazer um milagre. Chega no segundo dia, Deus vai fazer um milagre. Chega no terceiro dia, muitos de nós desfalecemos completamente. Ninguém crê mais no milagre em coisa nenhuma. Talvez a gente já comece a dar líquido certo que perdemos essa batalha. Olha, realmente eu vou ter que entregar o meu Isaac porque eu achei que Deus pediu por pedir, que era só para me testar. Não é assim? A Bispa já relatou aí um testemunho dela uma vez que ela viveu exatamente isso, entregando um carro, né? E talvez se tivesse pedido 3 dias, 10 dias, você me dá um carro daqui 3 dias. Talvez ela fosse pensando, a senhora vai devolver, a senhora vai devolver, mas chega no último dia, nada. Fala com o pastor, não, no final do culto eu vou receber a chave do carro. Ela falou, então agora realmente eu perdi, né? Porque eu tinha expectativa e falei assim, não, irmã, fica tranquila, eu tenho um negócio bom para te falar. Mas não, chegar no final do culto, eu falo sério. Então o que acontece? Abraão foi sendo lapidado nesses 3 dias, ou seja, sendo moído com tal situação. E o filho, de certo, perguntando também para ele, pai, cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? Já imaginou? Você fala o que pro teu filho? Sendo que ele é o cordeiro. O que você falaria para o teu filho? Tem noção do que Abraão passou nesses 3 dias? Jesus. Só que aqui nós temos pontos importantes, né? Abraão nos ensina alguns pontos importantes nessa caminhada dele. Primeiro, ele profetizou, quando ele vai subir, ele profetiza que ele ia voltar. Então, cara de fé. Ao profetizar que ele vai subir, vai voltar, vai para os camaradas do céu, fica aqui que eu vou lá com meu filho, já nós voltamos. Um cara de fé, certo? Profetizou, mesmo contrariado com todas as situações, porque o Senhor fez ele caminhar 3 dias até agora não se manifestou, ainda mostrou o lugar. Então, quer dizer, Deus não vai me atender, mas ainda assim, com fé, ele profetizou que iria voltar. Um cara de fé. E aí a gente vê que ele também é tão de fé que o segundo ponto que ele faz, ele levou tudo que iria precisar para o holocausto. Ou seja, ainda assim ele falou que ia voltar. Já voltamos com o menino, ele levou tudo lá para cima então. Por que ele levou a lenha? Por que ele levou o cutelo? Ele podia, já que ele ia, o menino subir só ia voltar, ele deixou com o servo dele. Já pensou? Então quer dizer, ali Abraão não tinha perdido a fé ainda. Ele novamente dá um outro posicionamento e mostra que é um homem de fé. Quando o filho indagou sobre o cordeiro, aqui novamente, olha quantos pontos que Abraão foi testado ao extremo. E ele fala, calma filho, Deus proverá. Fala sério. Você imagina o menino, tá bom, Deus proverá, pai, que não é você, né? Que sou eu. Cadê Deus proverá? Até agora eu não estou vendo nada. Se fosse o senhor, queria ver se eu devia estar na calma que eu estou. Imagine. Olha a situação. Para de rir, mas é uma situação difícil. Ele vai falar para o filho, Deus proverá? Que fé era essa desse homem? Deus proverá, sendo que até agora Deus não se manifestou, eu estou caminhando 3 dias, eu cheguei no lugar, eu já subi com a lenha, eu já subi com tudo que precisava, agora só falta amarrar o menino? E Deus proverá? Cadê meu Deus? Só a ministração dessa palavra, de ficar, e aí, cadê o meu Deus? É assim que fala para o crente? Cadê o teu Deus? Você está passando essa situação, está sendo provado ao extremo, cadê o teu Deus? Edificou um altar, amarrou o filho e pegou o cutelo. Fala sério, cadê a fé desse homem? Olha aqui o ponto que ele chegou. Ele amarrou o menino, pegou o cutelo e falou, agora não tem jeito. Será que nessa hora ele perdeu a fé, perdeu a esperança? Fala sério. Quando ele levantou o cutelo, só então bradou um anjo, o céu bradou, e o anjo do Senhor o chamou e disse, agora sei que temes ao Senhor. Ergueu os olhos e viu imediatamente o cordeiro. Agora sim, Abraão tinha certeza, mas também agora sim nós temos certeza de que Abraão foi o grande pai da fé. Para chegar aqui, nós vimos que
Ele foi testado ao extremo. Ele chegou ao ponto máximo, o ápice, né? Que fé era essa? Há muitos tido até com uma fé alucinada, porque olha o ponto que ele chegou. Se no brado do céu, ele ia descer o cutelo, quer dizer, ele ia obedecer a matar o único filho de Sara, o filho da promessa. Aquilo que ele lutou por muito tempo. Agora, será que Abraão, quando teve esse filho, colocou ele no lugar de Deus? Fez grande banquete, festejou. Você não vê ele falando com o Senhor. A Bíblia não relata. Ele não há comunhão com o Senhor. O que acontece? O que deve ter acontecido? Talvez Abraão se afastou do Senhor. Por quê? Porque agora ele tinha um filho, ele tinha mais ocupação. E muitas das vezes, aquilo que tem ocupado o lugar de Deus na nossa vida, é justamente aquilo que nós não temos muito tempo para ter. Sabe aquele casal que é estéril, luta tanto em ter um filho, agora não tem mais tempo para ir para a igreja, agora tem que cuidar do meu filho. Sabe aquela mulher que não tem marido, né, sozinha, solitária, luta para ter marido, agora não posso, meu marido não professa da mesma fé, não posso ir para a igreja no domingo. Por isso que o irmão chegou para mudar a história. Exatamente. Por isso que o irmão chegou para mudar a tua história. Nós vamos entrar na tua casa, mas teu marido querendo ou não, você vai assistir com ele aí, né? Bota na televisão e o maridão vai ouvir. Né? Mesma coisa o marido, ficou aí esperando uma prometida um tempão. Não precisa nem sair de casa. Aí quando tem, o que faz? Não é nada, não posso ir para a igreja. E aí o irmão chegou, e a bispa estava ministrando hoje de manhã, falando sobre o fim dos tempos, né? Onde muitos negarão, onde, né, ninguém vai conseguir ser ministrado na igreja. O que eu consegui ver hoje, eu acho que foi a resposta que a bispa tem conversado com a gente bastante, tem falado muito sobre isso. Vai chegar um tempo que a gente não vai poder ir para a igreja. A perseguição vai ser tão grande que não vai ter quase mais tempo. Então nós vamos, você vai conseguir ser ministrado dentro da tua casa, sem se expor, sem nada. E a bênção vai chegar na tua casa. Amém? Então o que acontece? Esse lugar passou a se chamar Deus proverá. E bradou o céu pela segunda vez, e o Senhor confirma a promessa a Abraão. Porque não me negasse, jurou o Senhor por si mesmo. É a única passagem onde o Senhor fala que jurou por si mesmo a Abraão. E aí o Senhor novamente fala para Abraão o que ia fazer sobre a vida dele. Então aqui o que acontece? O Senhor falou, como você não me negou, né, mostrou realmente ser um homem de fé e esperou até o segundo tempo, por isso que eu falo que Deus é corintiano, né, os 48 do segundo tempo, quando ia descer o cutelo. Então, domingo a gente vai ver que Deus é corintiano. E aí o que acontece? Não, estou falando que, né, que Deus, né, é fiel. Só por isso, pessoal, não é por outra coisa não. Uma carta para quem? Aos corintianos. Ou os coríntios, né? Aos corintianos, é porque é do hebraico para o português, tá bom? Então o que acontece? A gente viu que o Senhor novamente faz uma aliança, né? Firma uma aliança com ele, fala como não me negasse. O Senhor jura por ele mesmo sobre a descendência dele. A descendência, e aí o capítulo termina falando sobre a descendência dos parentes de Abraão. Né? Chegou a notícia sobre os filhos de Naor, que era irmão, né, irmão dele casado com Milca. E aí começa a falar sobre os filhos, né, que eles tiveram. Então, no final do capítulo, começa a falar sobre isso. Eu não vou falar sobre todos os nomes, agora é muito importante. Nesse meio aí dos irmãos, nasce quem? Rebeca, né? Então, nós vamos ver daqui a pouquinho aí, provavelmente na segunda-feira. Então, o que acontece? Aqui começa a entrar o nome de Rebeca, que é nascido de um dos irmãos dele. Legal? Capítulo 23, dá tempo aí? Dá tempo, não? Capítulo 23 é pequenininho. Vamos embora, pessoal. Assim, você a Cris Mari está aí. A Cris já chegou de serviço, glória a Deus, né? Já saiu, né? Deve estar saindo de serviço. Glória a Deus pela vida dela aí. No capítulo 23, que é pequenininho, e aí na segunda-feira a gente começa direto no capítulo 24. Legal? Capítulo 23. Abraão era altamente respeitado por todas as pessoas ao seu redor, porque era, né, um homem testado e aprovado, e um homem de comunhão com Deus, e onde chegava, ele era um homem próspero. Então era chamado, sabe de quem? De príncipe de Deus. E como Sara morreu logo na sequência, né, no capítulo
23 começa falando sobre a morte de Sara, o título é a morte de Sara. Né? Sara morreu, ele precisava sepultar Sara, precisava colocar ela num túmulo naquela época. Porém, estava numa terra estrangeira. E por isso ele queria comprar uma terra. Falou, eu estou numa terra estrangeira, né? Eu saí para peregrinar, estou por aqui, minha mulher já de avançada idade morreu, eu preciso comprar umas terras aí, aquela época era uma caverna, né, que eles colocavam lá para sepultar. E aí, Abraão pede, né, uma terra aos hititas, que era o povo daquela região, naquela época lá, para sepultá-la. E logo lhe foi oferecido. O cara que é próspero, o cara que é tido como príncipe de Deus, todo mundo se colocou imediatamente à porta da cidade lá para oferecer terra, né? Os hititas, todos eles se colocaram à disposição para oferecer terras para Abraão, para que ele pudesse, né, tomar uma delas lá e sepultar a esposa dele. E logo lhe foi oferecido. Pode pegar a melhor sepultura que você quiser, já que vocês dão permissão, então, para que eu faça isso, peço que intercedam junto a mim por Efron, porque eu quero uma terra justamente de Efron, que era filho de Zoar. E aí Abraão conversa com Efron, o Eteu, né, que também queria lhe dar terra. Falaram tão bem de Abraão para ele, quando ele chegou para ele, ele falou, não, pode pegar a terra aí que você quiser aí, escolhe o que você quiser, a sepultura que você quiser, tudo que você quiser ter. Olha o ponto que Abraão estava. Falava, eu sou Abraão, acho que o camarada já falava, meu, entra na minha casa, se você quiser aí, com exceção da comadre aí, o resto pode pegar tudo aí que você quiser. O ponto que Abraão estava. Mas por quê? Porque ele era tido um homem de relacionamento com Deus, profeta. Viu que nós falamos agora há pouco? A palavra diz que ele era profeta. O Senhor falou para ele, ora por Abimeleque, Abimeleque, ele vai orar por você porque ele é profeta meu. E se ele orar, eu te libero. Se ele orar, você vai morrer. Então, olha o relacionamento. Por isso que ele é tido por todo aquele povo, o povo trata ele como príncipe de Deus. Uma terra onde todo mundo estava tendo dificuldade. O camarada começa a passar, e onde ele passa, tudo vai começando a prosperar. Fala sério, se não era um cara para ser tido como um cara diferente, abençoado por Deus, eu acho que era. E aí o que acontece? Só que Abraão conversa então com o Efron, o Eteu, e também queria lhe dar a terra para ele, mas Abraão não aceitou, porque Abraão queria o quê? Eu não quero a tua terra, se não for comprada. Lembra que Abraão ele é ético? É um cara íntimo, ele não queria a sua terra. Eu quero a terra, só quero uma terra específica, mas eu quero comprar a terra. Por quê? Porque daqui a pouco eu vou mandar trazer, quando eu morrer, os meus filhos, enfim, eu vou trazer tudo para cá. Então eu quero o quê? Eu quero comprar a terra. E aí ele compra essas terras por 400 peças de prata. Ele não queria tirar nada das pessoas, pelo contrário. Olha a integridade dele, ele não queria tirar nada de ninguém. Ele falou, eu não quero que me dê, eu quero comprar. E aí ele compra essa terra, que era uma caverna de Macpela. Fala, a Bíblia relata sobre essa caverna, chamada Caverna de Macpela, que ficava nessas terras aí dos hititas. Amém? Nessa caverna, depois nós vamos ver mais para frente, também que foi enterrado não só Sara, mas também Abraão, lá no capítulo 25, nós vamos ver que Abraão morre também enterrado nessa mesma caverna. Isaac e sua esposa Rebeca, e também Jacó e Lia, também são enterrados nessa mesma caverna, relatado lá no capítulo 49 de Gênesis, e também no capítulo 50 de Gênesis. Então, mais para frente, nós vamos ver que eles morrem, não vou falar mais sobre a caverna, mas vocês já sabem que vão ser enterrados junto com o pai e a mãe. Então, no caso, eles vão ser enterrados nessa caverna de Macpela. Amém, pessoal? Glória a Deus. E aí nós terminamos o capítulo 23, para um capítulo curtinho aí, só realmente relatando a passagem onde morre Sara e mostrando a integridade desse homem, né? Um homem que depois de tudo que viveu com Deus, não queria nada de graça. Aliás, ele lembra muito Davi, né? Quando foi comprar as terras lá para construir o templo. E, não, pode pegar, é para você, Davi. Não, a terra é sua. Não, eu não quero nada para o meu Deus que não me custe. E aqui Abraão, logicamente, não era para Deus, era para ele, para sua esposa. Mas ele não queria uma terra que não custasse. Ele não queria que amanhã alguém fosse falar para ele, você se apossou da minha terra porque você é príncipe, porque você é isso, você é aquilo que você tem, onde você coloca a mão, prospera, nada disso. Ele quis algo justo e certo. Então, isso nos mostra muito claramente como é que tem que ser a nossa atitude. Homens honrados, íntegros e fiel. E foi assim que Abraão encerrou aí no capítulo 23, comprando essas terras, onde ele sepultou a tão amada Sara, que futuramente ele faria companhia para ela nessa caverna de Macpela. Amém, pessoal? Glória a Deus. Tranquilo hoje? Rodamos aí, mas foi tranquilinho, hein?
capítulo 20, 21, 22, 23. Vamos 4 capítulos aí. Então, na média de 4 capítulos todos os dias. Logicamente, vai ter um capítulo outro que é maior. A gente vai num ritmo legal que desce. E der na segunda-feira, nós voltamos os 4 capítulos em nome de Jesus. Eu já estou ansioso para a história, porque o bom da luz da palavra é que assim, você fica imaginando o que vai acontecer no próximo. Aí você vai lá, olha o título, Abraão, manda um servo buscar uma mulher para Isaac. Então, olha que nós vamos ver segunda-feira, capítulo 24. Abraão, né, a mulher já morreu. Hã? A mulher já morreu, ele está numa situação complicada, porque ele já está velho e ele precisa botar uma companheira para Isaac. A palavra lá no começo de Gênesis fala o quê? Que o Senhor criou o homem e criou a mulher para que o homem não vivesse só. Lembram? E o Senhor faz a grande aliança do matrimônio. Aliás, uma das primeiras que o Senhor faz, né? O grande importante é o matrimônio. E aí, o que ele faz? Ele preocupado para que Isaac não se perdesse ou não casasse com a mulher cananeia, né? Que era um povo lá, os descendentes de Cã, lá, lembra? Que Cã, né, fez aquela vergonha com Noé, estão lembrados? O pessoal não pode esquecer que eu ministrei esse mês, não está fresquinho na nossa cabeça, hein? Ah, tá lembrado que tudo cara de sono aqui, sem cães de café, vou perguntar aqui, os filhos de quem que é eles, hein? Olha, tá dando essa tremedeira. Acabei de assistir. Eu assisti. Sem cães já foi a filha de quem? Eu falo muito. É isso aí, pessoal. Então, precisamos prestar atenção, porque ao longo nós vamos falando. Eu tô brincando. Eu sei que tem coisas que é um pouco mais difícil, mas sem cães já são os filhos de Noé. E Cã, né? Só lembrando. E Cã foi aquele, lembra quando Noé sai da arca, ele vai lá, se embebeda, e fica nu, e Cã expõe a vergonha dele. Estão lembrados, gente? E Cã é desses dos cananeus aí. E o que acontece? Os cananeus. Os cananeus, um povo inimigo aí. E aí o que acontece? Tinha uma praga, né? O Senhor lança lá uma sentença sobre a vida deles, né? E o que acontece? Aqui, qual era a preocupação de Abraão? Nós vamos ver no capítulo 24. Ele não queria que Isaac casasse com a mulher do povo cananeu. Como ele estava um povo estrangeiro caminhando, né? Com o povo estrangeiro, está peregrinando uma terra, ele manda buscar uma amada, né? Lá nos descendentes da própria família. E aí é o que nós vamos ver na segunda-feira em nome de Jesus. Ó, a Vanessa está falando para você que ela ama essa passagem de Rebeca. Então, segunda-feira, vai ver essa palavra maravilhosa de Rebequinha. Tem cara de Rebequinha. E ele tem cara de... Olha, a Rebeca era linda, né? Fala sério, não é? O Jefferson tem cara de Isaac. Tem cara de Isaac. É uma passagem muito bonita, né? Porque uma mulher para sustentar um bando de camelo, olha, eu vou te falar, né? Qualquer mulher não, fala sério, né? Depois nós vamos ver, Raquel também não é muito diferente, não. Né? Aliás, Raquel e Rebeca, elas muito se assemelham. Porque Rebeca, só fazendo parênteses aí rapidinho, pessoal, para a gente fechar. A Raquel, a gente vai ver que, né, o camarada vai ter lá, ela serve o servo, né, de Abraão, vai ter lá, ela serve água, papapá. Depois Raquel, quando Jacó vai até Raquel, até Labão, né, lá do pai da mãe dele, o que ele faz? Quando ele vai até lá, o tio Labão, ele encontra a Raquel, o que ela faz? Raquel. Raquel está vindo o quê? Ela está vindo a cuidar, pastorear. E eles estão esperando para tomar água num poço lá, só que precisa de um povo para poder tirar a pedra, porque é uma pedra pesada, então as ovelhas ficavam tudo à porta lá esperando, né, para poder abastecer. Chegavam alguns camaradas com as suas ovelhas lá, e quando juntavam, então eles tiravam, eles bebiam e eles fechavam de novo o poço. Quando você vê um filme, fica mais fácil você entender. Porque no filme eles fizeram uma forma lá que Jacó faz uma saída de água, que vai lá para os terrenos de Labão, praticamente a Bíblia não relata nada disso. Mas quando você vai ver no filme, você conhece as escrituras, você começa a rir de algumas situações. Faz uma ginhoca lá, enfim, a Bíblia não relata nada disso. Então, assim, você vê que ela realmente, ela chega, eles servem água, quer dizer, ela era pastora. Então, olha que são duas mulheres, né, de firmeza. Lia não fez a mesma coisa. E ganhou um casamentão aí, né? Custou caro, apoiou um pouquinho, mas custou caro. Bom, pessoal, vamos orar, glória a Deus, por esse dia, né? Por essa sexta-feira extraordinária, fechamento de propósito, fechamento da palavra, a luz da palavra. Amém? Amanhã tem encontro, só alegria. Vamos orar em nome de Jesus.
Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, te agradecer por essa noite extraordinária que o Senhor nos preparou. Obrigado, Pai, por essa palavra, por esse estudo, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que essa palavra venha edificar a nossa vida, que possamos compartilhar aquilo que aprendemos hoje, Pai, em nome de Jesus. Que isso venha fortalecer a nossa fé, venha nos ensinar o nosso caminhar, o nosso levantar, o nosso deitar, Pai, em nome de Jesus. Quero te pedir nesta tarde, Senhor, nesta noite, Senhor, pedindo o teu povo poderosamente, cura toda enfermidade, Pai. Cura tudo aquilo que não provém de ti, Pai, que o teu povo possa ter chegado nesta noite, Pai, participando, mas sofrendo de alguma assolação. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, visita poderosamente, tira a assolação, tira, Pai, toda enfermidade, Pai, em nome de Jesus, visita a casa, a família, os celeiros, Pai, em nome de Jesus. E tudo que o Senhor fizer nessa noite, na vida do teu povo, Senhor, a honra, a glória e o louvor é teu, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Esta é a Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a tua terra prometida, a igreja aqui te ama, né, pessoal? Então, glória a Deus, até segunda-feira, não, domingo tem culto, né? Não esqueça. Segunda-feira, com a luz da palavra, às 18 horas, espero vocês aí para te falar sobre Rebeca, mas domingo tem culto de Páscoa, então 10 horas, né? Mas vale um dia na casa do Senhor que veio fora. Santa Ceia, porque é Páscoa, né? Amanhã tem encontro em Mogi, hoje das Cruzes, então se você está programado de ir, entre às 10 horas, vai sair o ônibus do Tietê, pago pela bispa, não é? Não é isso? Cancela, a bispa já cancelou. Ainda não. Ainda não. Cadê? Ainda não. Então, assim, quem for, entre em contato com a bispa aí no 11 970 13 8161 para combinar aí o horário de amanhã. Amém, pessoal? Logo, logo vai ter em São Paulo também, tem em Mococa, então tem muita coisa para a gente viver aí neste mês ainda de abril. Está? Né, estamos passando da metade do mês, ainda tem muita coisa para a gente viver. Né? Acabamos o propósito aí da família, então, glória a Deus. Viu, pessoal? Um beijo grande, amo vocês em Cristo. Pessoal da rádio, fica ligadinho ainda, que ainda tem louvor aí. Vai voltar o louvor, a programação aí de louvor até amanhã, a gente chegar às 8 horas.